Paz do Senhor, amados. Assim como a imagem fala por si, eu quero hoje falar sobre duas grandes polêmicas. O pastor Rodrigo de Silva e o pastor Cláudio Duarte, que nos últimos tempos têm sido atacados nas mídias por supostamente fazerem parte da maçonaria. E os pastores não pouparam na sua resposta, eles vieram se defendendo diante daqueles que são os ataques dos internautas. Assim sendo, antes mesmo que eu exiba para vocês as defesas de ambos os pastores, eu quero que você acompanhe, no entanto, aquilo que foi a reação dos internautas, principalmente com o pastor Rodrigo Silva. Por quê? O pastor Rodrigo Silva é um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, muito conhecido em todo o Brasil e no mundo afora, em Angola, muito conhecido, muito querido, não só pelos adventistas, mas também pelas outras denominações cristãs. E o pastor Cláudio Duarte, da mesma maneira, é um pastor muito conhecido, não é, no mundo afora, um pastor conhecido em Angola, é um pastor conhecido no Brasil inteiro pelas suas palestras sobre casamento e porque verdadeiramente já conseguiu, no entanto, reatar muitas famílias que estavam perdidas e desestruturadas. O pastor Rodrigo Silva, em comemoração aos 1 milhão de inscritos no seu canal, ele postou uma imagem que, infelizmente, essa imagem é, na maçonaria, um símbolo com significado, que tem como, entanto, o nome a mão secreta, que muitos maçons usam, e por meio disso repercutiu e pegaram pesado com o pastor. E eu gostaria que você ficasse até o final para acompanhar toda essa matéria. E posteriormente vamos também, no entanto, ver aquilo que é a defesa do pastor Cláudio Duarte em função dos ataques que ele sofreu nas mídias sociais pelo facto dele fazer parte da 47ª Assembleia Geral Ordinária da maçonaria no Brasil. Então ele foi convidado para dar uma palestra e tudo muito mais, e ele aceitou. Os evangélicos, os pastores e não pastores, não pouparam o pastor Cláudio Duarte. Então eu gostaria de manter você informado sobre isso. Fica até o final desse vídeo, não saia, por favor. Há muito que se falar, há muito que se mostrar, há muito que se dizer. Tamo juntos, um forte abraço. Deus em Cristo Jesus, no seu infinito poder, graça e misericórdia, abençoe o Brasil, abençoe Angola, abençoe a África, a América e o mundo. Deus nos abençoe poderosamente. Você que ainda não é inscrito, já sabe, se inscreva no meu canal. Tamo juntos, um forte abraço em nome do Senhor Jesus. Acompanhe o vídeo até ao desenrolar do fim da história. Tamo juntos! Muriel escreveu: virou maçom, pastor? Rodrigo pergunta: pra que essa mão invisível? Sinal maçônico. Marcelo diz: maçonaria, irmão Rodrigo, se converte de verdade a Cristo, o Messias, pois o Eterno condena servir dois senhores. WJS escreveu: mão oculta, está deixando claro a quem serve. Jaqueline diz: que pose, hein? Maçonaria pura. Sheila afirma: bom, a Igreja Adventista tem um laço com a maçonaria, isso é inegável, a fraternidade maçom. Josias diz: cristão misturado com o paganismo da maçonaria. Sueli Moura diz: seguia e vou cancelar. Aliás, nem assistia teus vídeos, viu, maçom? Muita gente perguntando de uma foto que eu tirei recentemente com a mão no bolso. Aí apareceu uma galerinha aí, desculpe a sinceridade, que dizem-se cristãos, defensores da Bíblia, falando: ah, vendo, ele é um maçom. Aí colocaram foto minha junto com foto de Napoleão Bonaparte, que também estava com a mão no bolso aqui. A prova, ele admitiu que ele é maçom, a maçonaria infiltrada na Igreja Adventista. Rodrigo Silva, maçom. Explique, você não vai dar uma satisfação? Ah, meus queridos, com todo respeito, como é que cansa, como é que a ignorância é atrevida? Atrevidíssima, eu diria. Então vamos lá, vamos por parte explicar o que significa esse símbolo. Para começo de conversa, nós temos que entender que mesmo que alguns símbolos sejam usados por algum grupo, não significa que toda vez que faz aquilo é por causa daquele grupo. Por exemplo, até um tempo atrás, o símbolo do arco-íris era apenas o símbolo da promessa de Deus com Noé. Hoje o símbolo do arco-íris virou um símbolo do movimento homossexual. Então agora tudo que tiver arco-íris é relacionado com a homoafetividade? Não necessariamente, tá bom? Há tempos atrás, agora eu fui mergulhar com esposa e junto com os mergulhadores fizemos um símbolo típico de todos os mergulhadores. Ah, acharam que era símbolo satânico, que era coisa de... Nossa, não dá nem para explicar, tá bom?
Então aqui eu vou dar uma explicação rápida para vocês do que significa esse símbolo dentro da mão aqui que eu coloquei ali naquela foto para fazer apenas uma brincadeira, porque eu tirei a foto dentro de um museu com um chapéu antigo lá no Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Para começo de conversa, a maçonaria surgiu na Idade Média, lá pelo século 13, 14, se eu não me engano, tá bom? Século 13 ou 14, depois tem que checar lá. Não havia maçonaria antes disso. Tanto é que a maçonaria é uma palavra que vem do francês. Não tem nada a ver, eram pedreiros da França que começaram com uma ordem secreta, a maçonaria. Eu não sou maçom, tá certo? A Igreja Adventista não apoia que nenhum dos seus membros sejam maçons. Nós não concordamos com a ideologia maçônica, tudo isso é bom deixar bem claro, tá certo? Agora alguém falou, não, porque há vários símbolos da maçonaria e aquele de colocar a mão ali no bolso aqui é um símbolo de maçonaria. Não, não tem nada a ver. Leiam um artigo de Meyers, eu vou colocar o link desse artigo aqui, um artigo acadêmico, mostrando de onde vem essa simbologia de colocar a mão aqui. Essa simbologia existia desde a Grécia Antiga. Esquines, por exemplo, era um orador grego, e Esquines tem várias estátuas dele onde ele está com a mão aqui dentro da toga. Então ali na Grécia Antiga começou esse costume de colocar a mão dentro da toga. Então você tem várias estátuas gregas, greco-romanas, com o sujeito com a mão aqui. E Esquines dizia que a mão aqui dentro da toga era o gesto de maior respeito na hora de fazer um discurso. Era um gesto de oratória, de poder, de discurso. Aí, durante muito tempo na era vitoriana, desde o século XVIII aproximadamente, muitos homens se retratavam, grandes estadistas, colocando a mão aqui porque era um símbolo de respeito. Respeito, nada mais do que isso. Então, como eu estava tirando a foto dentro de um museu com um chapéu antigo, eu imitei o gesto daqueles antigos ali de colocar a mão no peito. Foi só isso. E vou mais. Se a maçonaria só surgiu na Idade Média, mas eu vou mostrar para você fotos de estátuas gregas já com aquele gesto, como é que explica que o gesto sempre é símbolo da maçonaria? Então esses que ficam falando bobagem na internet aí, com todo respeito, vocês têm um serviço ao diabo, porque até quando alguém me mandou uma mensagem falando assim, olha, estão falando, está rolando na internet isso aí, eu estava justamente dando um estudo bíblico para uma família em vários cantos do Brasil, pelo Zoom, é claro, um estudo bíblico sobre Apocalipse 17, sobre Apocalipse 13, que eu já estou há 4 lições apenas para estudar sobre isso. Eu estou procurando fazer sério o trabalho de Deus. Aí vem esses panfletários de internet que queriam atrapalhar a vida da gente. Agora uma coisa, você que falou assim, ele é maçom? Prova. Prova que existia maçonaria antes do século XII. Prova, com fontes primárias, com fontes autênticas, sem esse blá 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 de alguns internautas aí que não sabem nem o que é fazer uma pesquisa científica. Para terminar então meu desabafo aqui, meus irmãos, eu digo para vocês uma coisa. Um dos maiores argumentos que os ateus e agnósticos têm contra a religião é esta esquizofrenia ignorante de alguns crentes que começam a botar na internet fake news, teorias da conspiração sem nenhuma base acadêmica, sem nada que comprove aquilo que ele está falando. E muita gente indouta acaba comprando a ideia aí de bons oradores que vão falando as coisas ao assim, sem nenhuma fonte acadêmica. Eu vou colocar aqui apenas o artigo que eu falei da Meyers, para que vocês possam ver o que é uma pesquisa científica e histórica sobre o sentido de colocar a mão no peito. Ainda que a maçonaria possa eventualmente ter usado esse símbolo, como eu falei com relação ao arco-íris, não é sempre que você vê um arco-íris desenhado num livro que você está falando de um movimento LGBTQIA+, tá certo? Então cuidado aí, porque a Bíblia fala que o falso testemunho é pecado. Olá pessoal, aqui é o pastor Cláudio Duarte, eu estou aqui para esclarecer algumas coisas, e dentre elas eu queria dizer que ao longo do meu ministério eu passei por diversos lugares, programas de televisão como Ratinho, Celso Portiolli, Danilo Gentili, Raul Gil, entrevistas e uma série de coisas. Por onde eu passei, eu nunca negociei minha fé, nunca negociei meus princípios e nunca envergonhei o Evangelho. Então agora eu estou indo em determinado local, acho que preciso esclarecer algumas coisas sobre o anúncio que foi feito, e isso eu vou fazer no próximo vídeo, mas eu acho que eu mereço um pouco mais de confiança. Aliás, as pessoas não conseguem entender muito o meu ministério e eu sempre lidei bem com isso.
ok? Mas eu vou tratar disso no próximo vídeo, para que fique um pouco mais esclarecido. Um grande abraço, que Deus abençoe. Olá pessoal, conforme eu havia dito que gravaria um outro vídeo prestando maiores esclarecimentos aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui convidado para dar uma palestra para a família, a uma comunidade maçônica. Eu não sou maçom, eu não tenho pretensões de ser maçom. Os maçons já sabem disso, ok? Quem não sabe, né, são os evangélicos, essa turma que está achando por eu estar prestando um trabalho, eu pertenço à maçonaria. Não estou falando nem a favor, nem contra, só estou esclarecendo isso. Estou indo lá prestar, certo, um serviço, aliás, pelo qual eu não pretendo ser remunerado, que só o prazer que vou ter de falar para essa comunidade, que eu nunca vi nenhum pastor falando, isso para mim já é suficiente. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.